Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química, e o episódio de hoje tem por tema Colocando Ordem nas Coisas. As coisas em que nós vamos colocar ordem serão as reações, e o que é essa ordem, vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. Primeiro, o objetivo da aula de hoje é chegarmos a uma equação matemática, definirmos uma equação matemática para a velocidade da reação, em função de uma determinada variável que eu consiga manipular, que eu consiga entender o comportamento. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, imagine essa reação hipotética. Isso é uma reação do tipo A de A mais B de B dando C de C mais D de D, podendo A, B serem quaisquer reagentes, C e D serem quaisquer produtos. Tá ok? E A, B, C e D minúsculos são os coeficientes estequiométricos para essa reação. Nós sabemos que a velocidade de uma reação depende de alguns fatores. Por exemplo, temperatura. Além da temperatura, nós temos a própria natureza dos reagentes, temos a superfície de contato, temos a pressão. Mas um fator que a velocidade depende, que nós temos um certo manuseio, é a concentração dos reagentes. Normalmente, percebam que o uso da palavra normalmente é muito importante, nem sempre é assim. Mas normalmente, na maioria das vezes, quanto maior é a concentração de um reagente, maior vai ser a velocidade da reação. Então, nós escrevemos que a velocidade da reação é proporcional, esse símbolo esquisito aqui significa proporcionalidade. Então, a velocidade da reação é proporcional à concentração dos reagentes, a concentração de A e de B, onde eu escrevo a fórmula química entre colchetes para indicar a concentração, certo? Então, sempre que eu escrevo que uma coisa é proporcional a outra, eu posso escrever que essa coisa é igual a outra coisa, desde que exista uma constante de proporcionalidade. Quando eu escrevo que a velocidade é proporcional à concentração dos reagentes, eu posso escrever tranquilamente que a velocidade é igual ao produto da concentração dos reagentes, desde que exista uma constante de proporcionalidade. Então, eu posso escrever que a velocidade é igual a K. Esse K é a constante de proporcionalidade, que nesse caso ela tem um nome, é constante de velocidade. Esse K aqui, essa constante de velocidade, ela é própria para cada reação. Isso significa que cada reação vai ter o seu K característico, a sua constante de velocidade característica. Além disso, K depende da temperatura. Então, dependendo da temperatura, para a mesma reação, esse K pode assumir valores diferentes. Então, sempre é importante, quando nós falarmos o valor de K, dizer qual é a temperatura. Então, nós escrevemos que a velocidade é igual à constante de proporcionalidade vezes a concentração do reagente A, a concentração do reagente B, e cada um dos reagentes, cada uma das concentrações, está elevada a um determinado expoente, nesse caso aqui M e N. Esses expoentes não são os coeficientes estequiométricos. Isso tem que ficar bem claro. Se fossem os coeficientes estequiométricos, eu colocaria aqui A e B, mas não são. Pode ser que sejam, pode ser que calhe de ser os coeficientes estequiométricos, mas essa não é a regra. A regra é que eles sejam diferentes. Esses expoentes, eles indicam exatamente a ordem. O número desse expoente indica a ordem da reação em função de algum determinado reagente. O significado dele é como se fosse o peso que aquele determinado reagente tem na velocidade da reação. Por exemplo, se eu aumento a concentração do determinado reagente, ele vai aumentar a velocidade. Mas dependendo desse expoente, ele pode aumentar em muito a velocidade. Eu posso ter dois reagentes, o A e o B. Esses expoentes aqui serem diferentes. Os dois contribuem para a velocidade da reação, porém um contribui mais do que o outro. A determinação de quem contribui para a velocidade, a determinação de K, a determinação principalmente dos expoentes, vem apenas
de resultados experimentais. Nós temos que ter os dados experimentais. Essa daqui é uma equação que correlaciona a velocidade com a variável, que nesse caso é a concentração dos reagentes. Nós chamamos isso aqui de lei da velocidade da reação, mas ela é uma lei empírica. Ela depende de cada reação. Só para vocês terem uma ideia disso, para entendermos bem isso, vamos ver aqui alguns exemplos. Essa primeira reação, nós temos a decomposição do N2O5, do anidrido nítrico. A lei de velocidade, depende de uma constante. Cada um desses cais assume valores diferentes, porque ele depende da constante. E depende da concentração do N2O5. Está aqui a expressão. Qual é o expoente aqui? É 1. Embora o coeficiente estequiométrico do N2O5 seja 2. Percebam que não existe uma relação direta. Aqui é 2, aqui é 1. Por que aqui é 1? Eu cheguei à conclusão desse expoente através de dados experimentais. Agora, se eu for olhar a reação do H2, hidrogênio molecular, com iodo molecular, formando o HI, a lei de velocidade depende da concentração de H2, depende da concentração de 2, cada um com coeficiente, ou melhor, cada um com o expoente 1. Nesse caso, coincide com o coeficiente estequiométrico, mas é uma coincidência. Não necessariamente vai ser assim, e na maioria das vezes não vai ser assim. Nesse outro caso, tenho que a velocidade depende da constante. Nota que eu tenho dois reagentes, o SO2 e o O2. O SO2 não contribui para a velocidade da reação, mesmo sendo um reagente. Eu posso aumentar a concentração do SO2, que eu não tenho mudança na velocidade. Ela depende apenas da concentração de O2 e da concentração do NO, que é um catalisador. E, de fato, um catalisador serve para aumentar a velocidade da reação. Percebam que o expoente para ele é 2. A velocidade da reação depende mais da concentração do NO do que do próprio O2, que é um reagente. Numa situação como essa, nós dizemos que a ordem da reação é 2 em relação ao NO, 1 em relação ao O2 e 3 no global. Por que 3? Porque é a soma dos expoentes. No caso aqui de cima, temos uma reação global de ordem 2, porém de ordem 1 em relação ao H2 e ordem 1 em relação ao I2. Aqui nós temos uma reação global de ordem 1 apenas. Um caso muito interessante é o que acontece com a amônia. A decomposição da amônia tem essa lei de velocidade, V igual constante. Ela não depende da concentração da amônia. Eu posso aumentar a concentração da amônia, aumentar a superfície de platina, que é o catalisador, e a velocidade não aumenta. Ela independe da concentração. Nós chamamos essa reação de ordem zero. Por que de ordem zero? Vamos supor que a lei de velocidade seja K, que multiplica a concentração do reagente NH3. Porém, esse NH3, essa concentração não aparece aqui. Eu posso dizer que essa concentração assume valor 1, valor unitário. E como que ela assume valor unitário? Apenas se o expoente aqui for zero. Então, por isso que nós dizemos que essa é uma reação de ordem zero. Entenderam? Uma reação de ordem zero é uma reação muito interessante. Ela não depende da concentração de nenhum dos reagentes envolvidos. Depende apenas do K, da constante de velocidade. Essa quinta reação é mais esquisita ainda. Ela depende da concentração do Hg2+, depende da concentração do íon Tl3+, afinal eles são reagentes, porém o expoente para o produto Hg2+, é menos 1. Isso significa que, conforme Hg2+ é formado, a velocidade da reação diminui. Ela depende inversamente da concentração do Hg2+. Nós dizemos que ela tem ordem 1 em relação ao Hg2+, ordem 1 em relação ao Tl3+, e ordem menos 1 em relação ao Hg2+. Totalizando, tendo como ordem global, ordem 1, o somatório de todas as ordens. Esse coeficiente ainda pode ser fracionário. Nós vimos que esse expoente ele pode assumir valores 0, valores positivos, valores negativos e ainda tem casos em que ele assume valores fracionários. Como que eu determino esse coeficiente? Apenas através de dados experimentais. E vai ser isso que a gente vai ver agora.
Vamos olhar essa reação, 2NO mais 2H2 formando N2 mais 2H2O. Qual é a lei de velocidade para essa reação? Ela depende do NO? Depende do H2? Depende mais de um do que do outro? Não depende de nenhum deles? Qual é o coeficiente de um e qual é o coeficiente do outro? Eu só consigo responder isso através dos dados experimentais. E vai ser isso que a gente vai ver agora. Mas antes, deixa eu fazer uma limpeza aqui na tela. Então, pessoal, voltando aqui, eu tenho os valores da concentração inicial dos reagentes e o valor da velocidade inicial do N2. E vamos ver como que essa velocidade depende dessas concentrações. Antes de tudo, eu posso dizer que a lei de velocidade, o V, ele vai depender do K, certo? Da constante de proporcionalidade, da constante de velocidade, que multiplica a concentração dos dois reagentes, do NO e a concentração do H2. A questão é, qual é o expoente em cada caso? Aqui, como não tenho catalisador, só preciso me preocupar com os reagentes. Vamos ver aqui, né? A concentração inicial do NO é 0,4 vezes 10 a menos 4, do H2 0,3. A velocidade inicial é 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro segundo. Os valores absolutos não importam. O que importa nisso é o valor relativo entre eles. Vamos fazer agora um segundo ensaio, onde eu mantenho a concentração do NO, continua a mesma coisa, não vou alterá-la, e eu dobro a concentração do H2. Ora, eu estou aumentando a concentração do H2. O que vai acontecer com a velocidade da reação? Vai aumentar, vai diminuir, vai permanecer a mesma coisa? Se permanecer a mesma coisa, a gente já sabe que ela é ordem zero em relação ao H2. Afinal, ela não depende da concentração do H2. Mas o que acontece com a velocidade? Ela sai de 1 e vai para 2. 2 vezes 10 a menos 8. A velocidade dobra. Então notem, eu dobrei a quantidade de H2 e a velocidade da reação dobrou. É uma relação direta. Se eu triplico a quantidade de H2, eu triplico a velocidade da reação. Se eu multiplico a concentração de H2 por 10, eu multiplico por 10 a velocidade da reação. Então nós dizemos que, nesse caso, a ordem da reação em relação ao H2 apresenta coeficiente unitário, coeficiente 1, porque a relação é direta. Se eu dobro isso daqui, dobro a velocidade. Se eu triplico, triplico a velocidade. Se eu multiplico por 4, eu multiplico por 4 a velocidade. É uma relação linear, é direta. Em relação a NO, será que continua a mesma coisa? Vamos lá. Agora, eu vou dobrar a quantidade de NO, vou permanecer igual à concentração de H2, porque não adianta mexer com os dois ao mesmo tempo. Para saber o efeito de um, eu tenho que deixar todo o restante constante. Então notem que agora o H2 é o que está constante e o NO que tem sua concentração dobrada. O que vai acontecer com a velocidade? Se permanecer a mesma coisa, é ordem 0 em relação ao NO. Se dobrar, é ordem 1 em relação ao NO também. O que acontece com ela? Ela não dobra, ela multiplica por um fator de 4. Então percebam, aqui eu multipliquei por 2, aqui sofreu um efeito de 4. É como se essa relação obedecesse a um fator ao quadrado. Sim, porque quando aqui eu tenho 2, multiplico por 2 aqui, aqui sofre o efeito de 4 vezes, é como se esse 2 estivesse elevado ao quadrado. Então nós dizemos que essa reação tem ordem 2 em relação ao NO. Se eu triplico, se eu multiplico aqui por 3, a velocidade da reação vai ser multiplicada por um fator de 3 ao quadrado, que nesse caso é 9. A velocidade da reação será multiplicada por um fator de 9 quando triplico a concentração do NO. Quando triplico a concentração do H2, ela é multiplicada por um fator simples de 3. Entender a relação dos expoentes? Eu só consigo obtê-los, só consigo determiná-los dessa forma. Não existe outra maneira, não tem como prever esses expoentes. Eu consigo apenas através de dados experimentais. Ficou claro? Então, para resumir, a ordem dessa reação, na verdade dessa reação, a ordem dela é 2 em relação ao NO, é coincidente com o coeficiente estequiométrico, mas é coincidente apenas. É a ordem 1 em relação ao H2, que não é o mesmo do coeficiente estequiométrico,
nem deveria ser, e apresenta a ordem global 3. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que seria mais importante, o que seria mais interessante lá na vida do laboratório? Eu saber qual é a velocidade da reação a um determinado tempo, ou eu saber a concentração de um determinado reagente a um determinado tempo? Por exemplo, eu estou com um determinado reagente, essa mesma reação. Vamos supor que passados 30 minutos, eu tenho quanto de N2 formado? Passados 1 hora, eu tenho quanto de N2 formado? Depois de 6 horas, quanto de N2 é formado? Ou, passado 1 hora, quanto de NO foi gasto? Passadas 3 horas, quanto de NO foi gasto? É muito mais interessante, é muito mais importante eu saber a concentração em si, a um determinado tempo, do que a velocidade. É uma informação muito mais direta, eu estou muito mais preocupado com a concentração do reagente do que com a velocidade dele. E vai ser isso que a gente vai ver no nosso próximo episódio. Como que eu descubro, não mais a velocidade, como que eu descubro a concentração do determinado reagente a um determinado ponto da reação. Para entendermos bem a aula que vem, nós vamos ter que utilizar os conceitos da lei de velocidade, porque eu só consigo isso através de uma lei de velocidade bem definida, bem determinada. E já adianto, vamos utilizar um pouco, mais uma vez, os conceitos de cálculo. Eu preciso que vocês saibam um pouquinho do que nós chamamos de equações diferenciais e de integral. É algo bem leve, bem tranquilo, mas nós vamos ter que utilizar esses conceitos. Tá bom? Eu aguardo vocês, então, no próximo episódio da Universidade da Química. E não se esqueçam de fazer uma visita lá no universidadedaquimica.com.br, de curtir o vídeo, de compartilhar e, caso você não seja inscrito no canal, de se inscrever. Tá ok? Então, até o próximo da Universidade da Química.